Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café especial. E hoje o tema é especial e próximo às eleições, eu acredito que vai ser um tema político. Político, mas não partidário. E um tema, de certa forma, polêmico. Mas antes, eu quero deixar um recado. Você vai poder assistir, compartilhar. Depois pode ler o artigo que está no LinkedIn. Eu vou deixar depois o link do primeiro comentário deste vídeo. Passe para as outras pessoas, faça debates, comente, dê sugestões e, principalmente, inscreva-se no canal. Deixa eu deixar um recado que outro dia me perguntaram, mas você vai ter um monte de gente no canal, você vai querer monetizar? A ideia deste canal não é para ser monetizado, é apenas para passar informações e ter uma forma de comunicação com as pessoas, com os meus clientes, com as pessoas que gostam e com aquelas pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre organizações, sobre comunicação e muito mais temas que nós vamos. Hoje o tema é pensamento crítico e as eleições. Um casamento indispensável. Será que é mesmo? Vamos começar conversando sobre esse processo do que é o pensamento crítico, por que ele é tão importante neste momento. Independente agora é muito importante sobre. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, se não é de nenhum deles. Mas o importante aqui é, no meu entender, e no de muitas pessoas que eu tenho conversado, fazer uma eleição, votar, vai muito além de apertar dígitos numa máquina, número dos candidatos, no nosso caso de vereador e de prefeito, que são as pessoas mais próximas da gente, e confirmar. E esse processo é muito interessante. Eu não vou ficar repetindo o que eu escrevi, porque eu espero que você leia, dê a sua sugestão, compartilhe e faça seus comentários. Eu vou comentar sobre esse artigo que eu escrevi e trazer mais algumas informações que eu acho que são importantes para um artigo não ficar tão longo, mas ter uma consistência. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é justamente sobre esse ato da votação, o ato de colocar. E o pensamento crítico nos ajuda a fazer aquele exercício da cidadania, porque existem tantas coisas que são complexas para a gente entender, mas que, através do pensamento crítico, pode nos ajudar, porque vamos mudar o mundo com essa eleição. As pessoas acreditam, não vai mudar nada. Vai sim, muda. Essa coisa de que não muda nada, sim, está mudando. O mundo está mudando. As pessoas estão mudando. A maneira como nós vemos o mundo também está mudando. E por conta disso, nós precisamos criar um mundo melhor. E nesse momento, numa democracia, em qualquer lugar onde a democracia existe, e não importa como ela esteja sendo colocada, existe uma coisa chamada voto. E o voto pode trazer uma melhoria de vida para a nossa vida atual e para as futuras gerações. Pensem nisso e vamos começar a pensar nessas dicas importantes. O que é um pensamento crítico, então, gente? É a nossa habilidade, a nossa capacidade de pegar todas as informações que eu recebo de forma indireta e direta e trabalhar com as objetividades, fazendo uma coisa que a gente chama questionar. E aí tem interessante o seguinte, minha avó tinha sempre conversava, quando a gente ia conversar com ela falava, perguntar não ofende, pergunte. Pergunte para quem te dá a informação. Pergunte para o vereador, pergunte para o candidato,
para o candidato, para as pessoas que estão lá, para o seu colega, para o seu vizinho, para quem quer que seja, pergunte. Porque você começa a formar, e nessa formação do pensamento crítico, você interfere e acha coisas que vão muito além daquilo que parece. Vamos esquecer a música Aparências daquela dupla sertaneja. E eu gosto muito de uma frase do Leonardo do Bueno, que meu professor de programação linguística, que ele falava: é o que é e não o que parece. Ter o pensamento crítico vai nos ajudar a olhar e ver é o que é e não o que parece. Porque essa será a diferença em ser analisada. E qual a importância desse pensamento crítico nas eleições? É que quando você tem um cenário como nós estamos vivendo, extremamente polarizado, cheio de discussões, cheio de conflitos, brigas, que é um assunto que eu, inclusive, já abordei há um tempo atrás numa hora do café, onde eu falo sobre a questão da polarização e a influência que tem nas organizações. Nós precisamos estar trabalhando com isso, porque o importante não é você mudar sendo de direita ou de esquerda ou de centro, ou seja, de qualquer ideologia. O importante é que você tenha condições de analisar e ficar ou à direita ou à esquerda ou qualquer um, porque você vai ter um respeito à sua própria vontade. Ter o pensamento crítico não é ficar analisando os outros, mas analisar a si mesmo, através de todas aquelas informações que nós recebemos, através da comunicação que tem no nosso dia a dia. Por quê? Porque existem muitas coisas que são inverdades, são contraditórias. E o pensamento crítico vai fazer com que a gente pegue e use como uma ferramenta para desenvolver uma habilidade e uma capacidade de, primeiro, identificar notícias falsas, as famosas fake news. Dentro do nosso modelo hoje de eleição, onde tudo aparece, onde nós somos bombardeados com informações através dos jornais, das mídias, de tudo, nós precisamos tomar muito cuidado para ver o que é verdade e o que não é. E não seguir à risca num primeiro momento, mas sim analisar com cuidado, né, se aquela comunicação que você está recebendo é verdade. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou pesquisar em outras fontes. Vou olhar para outros meios, vou olhar para outros jornais, vou perguntar para outras pessoas. E, a partir desse processo, começo a melhorar a minha capacidade de pensar criticamente. Porque eu começo a fazer análises e começo a ter a minha própria opinião, e não a opinião que vem dos outros. Eu quero lembrar que quando a gente pega aquela ideia, quando a gente coloca os números na máquina, aperta o confirmar, nós estamos dizendo que aquela pessoa que vai ser eleita ou não dá para saber, só depois de feitas as apurações, eu estou dizendo para aquela pessoa, ela me representa. Ela está indo lá e me representa. E se eu não coloco nada, se eu anulo o voto, ou se eu voto em branco, como se diz, eu estou dizendo, qualquer pessoa que vai ser eleita vai estar lá me representando, vai falar em meu nome. É difícil a gente aceitar isso. Mas dentro de uma democracia, essa é a regra. Você elege alguém, e se eleito for,
ele representa aquilo que você pensa, aquilo que você gostaria. Então, é um processo. Quando você está com pensamento crítico, essa ideia surge muito claramente dentro do seu processo. Porque você começa a analisar as propostas. Será que a proposta daquele vereador ou daquele prefeito é coerente com aquilo que eu desejo? As minhas crenças, os meus valores, as minhas necessidades, os meus desejos, os problemas que eu vejo não só da minha casa, mas da minha rua, do meu bairro, da minha comunidade, da minha cidade. Essa é uma questão. E dificilmente você consegue entender, às vezes, esse processo. Muitos dos candidatos hoje, você não sabe exatamente o que ele pretende. Ah, ele é meu amigo. Ah, tá bom. E o que você pretende fazer? Não, é meu amigo. Mas qual é a proposta dele? O que ele pretende? Ou a gente volta. Como o pensamento crítico pode nos ajudar a trabalhar essa questão? Outro ponto. Eu vou avaliar, quando alguém me diz alguma coisa, a credibilidade das fontes, que isso se une ao fake news, né? Nem toda comunicação, nem toda informação, todas elas são totalmente confiáveis. Então, a gente, como eleitor, deve ser capaz de identificar fontes confiáveis de todos os lados, aqui entre nós, olha bem aqui nos meus olhos, de todos os lados. Não só do lado contrário à minha ideologia política, mas não só do lado da minha ideologia, mas também da outra ideologia. Quais são os sites, as mídias confiáveis? Você tem uma relação? Nossa, isso pode te ajudar bastante, porque a partir desse processo vai ter. Dentro do texto que eu escrevi, o artigo que eu escrevi, traz algumas informações que podem orientar você. Eu estou apenas fazendo comentários rápidos. E vamos, então, agora já para a parte final do nosso bate-papo. Nós temos que formar, então, uma opinião própria. O pensamento crítico é aquele que faz com que a gente possa ter a nossa própria opinião. E como isso é bom. E eu não estou sendo influenciado por A, B ou C. Mas eu tenho a minha própria opinião, a minha própria escolha. Eu escolhi. Dentro daquilo que eu julgo. Difícil? Não. Possível? Sim. E não é difícil. Um outro ponto é, eu vou, a partir disso tudo, o pensamento crítico me ajuda a tomar decisões conscientes. Hoje, eu estou aprendendo a tomar decisões conscientes relativamente à votação, mas eu posso usar isso para qualquer coisa, porque eu estarei contribuindo para a construção de um mundo melhor. E no nosso caso hoje, proximamente é uma cidade melhor, porque está tão perto da gente, é onde a gente vive, é onde a gente está. E o que temos visto em algumas cidades beira a loucura, sem críticas, mas nada me parece tão importante quanto a gente ser são, mentalmente são. Vamos lá. Muito bem. E como é que eu posso fazer para desenvolver o meu pensamento crítico? Bom, ler notícias de diferentes fontes, tá? Questionar tudo, perguntar não ofende, segundo minha avó, e eu também concordo com isso. Analisar as minhas próprias crenças, tá? Achar minhas ideias, verificar os meus pontos de vista, aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero.
e debater. Eu quero dizer que debater não é brigar, não é xingar, não é dizer que o outro é X, Y, Z, alguma coisa. Não é usar de termos pejorativos. É defender a sua ideia de uma forma consciente, respeitosa, educada e elegante. Agora sim, é necessário muita segurança neste ponto, é necessário alguma dificuldade para que você possa ter a capacidade de olhar para outra pessoa e ver que é um outro ser humano que pode ter uma ideia diferente da sua. Se todo mundo pensasse igual, será que todos nós seríamos felizes? E buscar sempre a educação, buscar sempre novas informações, ir atrás de novos conhecimentos, verificar e analisar aquilo que está acontecendo, mesmo que seja contrário àquilo que você pensa. Valorizar as boas ações, criticar, analisar e julgar segundo as suas crenças, segundo as suas ideias, seus valores, aquelas que você não concorda. Mas um debate e não numa briga. Não com ofensas, mas com respeito. Olhando para o outro ser humano e dizendo: eu não concordo com você, mas respeito. E, a partir desse processo, usar argumentações lógicas coerentes dentro daquilo que você julga importante. E, finalmente, o que eu quero dar é uma conclusão. E aí eu vou ler essa conclusão que eu escrevi e deixei no artigo. O pensamento crítico é uma ferramenta indispensável para a participação cidadã em um mundo cada vez mais complexo e interconectado. Ao desenvolver essa habilidade, o eleitor se torna um agente ativo na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Espero que você tenha uma boa eleição. Espero que você escolha bem. Estaremos juntos e espero comentários, críticas, sugestões, aquilo que você achar que deva colocar. Até a próxima Hora do Café, especial comigo ou com algum convidado. Até mais.